Então, meus amigos, muito boa noite para todo mundo, uma alegria esse início de semana, dia 19 de janeiro do ano, bem novinho, e nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da apostila, naquela temática que nós começamos no dia 12 e conversamos assim de uma maneira bem tranquila sobre a questão do passe, da fluidoterapia, e lemos um pouco da apostila e hoje vamos retomá-la lá na altura da página 90. Eu tinha pensado de fazermos um seminário sobre o passe para um treinamento, mas a semana foi muito corrida. Então, hoje nós vamos prosseguindo no estudo teórico e quando completarmos o estudo teórico, na primeira oportunidade, quem sabe até na semana que vem, nós então faríamos o estudo com uma parte prática. Tá bem assim? Então, eu vou pedir para a Luciana, para dar início ao nosso encontro, que ela escolha duas músicas para ela cantar para nós começarmos a reunião propriamente. Lembrando que os bons espíritos já estão conosco e o trabalho deles também vai tendo início por agora. Tá bom? Obrigado, Luciana. Tudo contigo, por favor. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, irmão amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você. Amigo, onde estiver, sei que vou caminhar com você, irmão amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar. Sei que o sol vai brilhar em você, amigo, amor, amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Pois onde estiver, sei que vou caminhar com você, irmão. Amigo, seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo, onde estiver, sei que vou caminhar com você, irmão amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo, amor, amor que nunca vai nos separar, amor, amor que nunca vai nos separar. Mestre, bom estarmos aqui reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Silêncio, acalme o coração. Cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração. Cale os teus ruídos
e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio na alma, é prece que acalma. Calma, calma, silêncio. Muito obrigado, Luciana. Lindas músicas. E com elas, então, nós vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade, sobre passe, lembrando, além de que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada, mas que nós, enquanto estudamos, também possamos doar continuamente, como se deixássemos todas as nossas células entreabertas, em contato com os amigos espirituais, prestando toda uma colaboração para que eles também possam ajudar nos contextos de sofrimento que esse mundo tem tido e tem hoje na atualidade. Doentes pelo mundo todo. A miséria, a fome, os conflitos, na África, sobretudo, mas não só. Os dramas inimagináveis no Irã, sobretudo, recentemente, em Córdoba, acidente de trem, 39 mortos, uma centena de feridos. Na Espanha, incêndio florestal no Chile, explosão no Paquistão, com muitas vítimas fatais. Ora, em tudo isso, um número tão grande de feridos, como também temos no Brasil e em diversos outros contextos em que nós possamos ajudar, ao menos para uma atenuação do sofrimento, tanto dos encarnados como dos desencarnados e os seus familiares. E os amigos tão queridos, médicos, auxiliares,
espíritos tão adiantados, de segunda e de primeira ordem, eles estejam trabalhando, ajudando mundo afora nossos irmãos. Agradecendo, nós vamos dando início ao estudo. Eu queria apenas comentar que hoje é mais uma vez uma oportunidade de leitura, reflexão, estudo teórico. A prática nós voltamos na semana que vem, um pouquinho como fizemos na semana anterior. Mas quem tiver a experiência na psicografia, qualquer um de vocês, durante o estudo, sentindo uma vontade de escrever qualquer coisa, todos têm segurança, familiaridade para trazerem, não é, conteúdos que venham dos nossos amigos espirituais, tá bom? Isso é para hoje e para qualquer noite de estudo. Combinado? Então vamos lá para a nossa apostila, página 90. Então vamos ver o item 3, mecanismos do passe. Então, a transmissão e recepção das energias magnético-espirituais através do passe se faz de perispírito para perispírito, de quem doa e de quem recebe. E isso lembra a questão da mediunidade, em que o perispírito do desencarnado se vincula ao perispírito do médium. Então, essa ligação, ela, como vocês veem pelo texto, ela se repete aqui também. Os benefícios do passe tornam-se visíveis quando aquele que doa e aquele que recebe as energias fluídicas se colocam em uma posição mental adequada, secundada pela fé e confiança no amparo maior. Em linhas gerais, o processo de transmissão-recepção fluídica pelo passe pode ser assim resumido. 1, 2 e 3, por enquanto. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Mas não apenas em situações críticas, vamos dizer, de cuidados paliativos, terapia intensiva e assim por diante. Não é isso no passe convencional da casa espírita também. Número 2, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com quem se acha em contato molecular. Então, ele aqui está falando dos fluidos espirituais que venham dos desencarnados. Atuam sobre o perispírito de quem recebe. E o perispírito de quem recebe reage positivamente sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Só que neste último caso, isto não é para acontecer, a não ser
que se trate de uma questão obsessiva, de alguém do mundo espiritual querendo trazer um prejuízo para a vida física, espiritual de um encarnado qualquer. Certos aspectos são semelhantes. Pois bem, item 3. As energias magnético-espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor e através dos centros de força ou centros vitais perispirituais, expressões utilizadas pelo espírito André Luiz e equivocadamente denominadas chakras. Por que esse comentário? Porque a palavra chakra, ela tem a ver com nossos irmãos do Oriente, de crenças muito lindas até, de comunidades, crenças dos povos do mundo oriental. E nós, assim, mais do Ocidente, dentro do movimento espírita, devemos valorizar essa terminologia como centros de força ou centros vitais. E tudo isso se liga ao corpo físico, mas é algo do perispírito. Lembram dos 7 mais importantes? Existem muitos outros, mas lembram, no alto da cabeça de qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado, o vórtice também é outro nome que se pode usar, ou centros de força, como se chama? Coronário. Na fronte, o frontal. Na altura do pescoço, na altura da tireoide, o laríngeo. Descendo um pouquinho, nós temos o cardíaco, também super importante. Descendo um pouquinho, nós temos o solar. Mais para a esquerda, também descendo um pouquinho, o esplênico. E aquele que é o 7º dos principais, o genésico, ou Kundalini, expressão usada no Oriente, não tanto entre nós. Então, esses são os 7 principais, mas existem outros. Só para lembrar, eles têm relação, olha o que ele coloca, André Luiz, alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. André Luiz considera que no perispírito há 7 centros vitais, que se conectam com os 4 plexos nervosos situados no corpo físico. Reparem que os autores da apostila se vinculam a André Luiz, porque Allan Kardec, que fez toda a codificação através do Espírito de Verdade e de vários amigos que foram os espíritos ligados a esse projeto de Jesus, ele não abordou nas obras básicas sobre os centros de força, porque ele procurou ressaltar outras questões mais básicas, até porque ele sabia que alguns espíritos, depois que ele desencarnasse, continuassem tratando de assuntos espíritas. Exemplo, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany e assim por diante. Muito bem. Seguindo, então.
ele vai falar agora dos plexos nervosos situados no corpo físico. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Esses 7 são exatamente, vou usando de novo a terminologia dos orientais, também são estudados em número de 7, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Lembrando, sem aprofundarmos nada por agora, apesar de que o item 4 vai desdobrar isso, a ideia de que esses centros de força, eles são circulares, arredondados, e cada um gira, funciona numa frequência eletromagnética diferente. Dito de uma outra maneira, numa velocidade angular própria. Qual é o centro de força que gira com mais rapidez? O coronário. E no que você vai descendo na direção do genésico, a frequência, a velocidade angular, ela vai diminuindo progressivamente. É como se nós estivéssemos estudando agora um pouquinho da anatomia e da fisiologia da alma. Tá certo? Pois bem, 4 centros de força. André Luiz assinala a existência de 7 principais estruturas perispirituais de natureza eletromagnética, ele está repetindo, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. O principal centro vital é o coronário, que detém controle sobre os demais, segundo as seguintes explicações do orientador espiritual. 2 pontos. Eu apenas vou fazer um parênteses. A palavra coronário desse centro é só importante assim não haver assim mistura com algo que é do corpo humano, que são as artérias coronárias, que irrigam o coração das pessoas. Então, o nome é praticamente o mesmo, mas são estruturas completamente diferentes. Só para deixar isso entre parênteses conosco. Então, 2 pontos. O centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, é centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma, tanto encarnada como desencarnada. Porque essas estruturas, esses vórtices, centros de força, eles pertencem ao perispírito. Eles têm uma ligação com o corpo físico,
Mas, tanto é que os desencarnados também têm. Não podemos esquecer isto. O centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem ao impulso procedente do espírito, assim como as peças secundárias de uma usina respondem ao comando da peça motor de que se serve o tirocínio do homem para concatená-las e dirigi-las. Os demais centros vitais, considerados como secundários, são os que se seguem: centro cerebral ou contíguo ao coronário. A princípio, ele vai falar agora do que seria o frontal. Usei essa palavra agora há pouco. Com influência decisiva sobre os demais, governando o córtice encefálico na sustentação dos sentidos. É a córtex cerebral. Marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células motoras ou efetoras. Então, ele, apesar de falar em glândulas endócrinas, como se ele estivesse comentando todas elas que o organismo humano possui, aqui ele está mais se referindo àquelas a nível cerebral. A glândula pineal ou epífise e o hipotálamo, que fazem parte, não é? Além da glândula pineal e do hipotálamo, que são estruturas fantásticas, a hipófise, adenohipófise, neurohipófise, tudo isso faz parte do sistema nervoso central. E há uma relação muito importante com esse centro de força frontal. Inclusive, como alguns gostam muito de estudar, há toda uma relação entre a glândula pineal e a mediunidade. Hoje ainda, ou amanhã, eu vou postar aqui no grupo uma postagem do Facebook sobre a psiconeuroimunoendocrinologia. E aí essa temática vai voltar um pouquinho, é interessante, se é que eu já não fiz antes, mas não custa nada postar novamente. André Luiz informa também que o centro cerebral administra, em consequência, as percepções gerais, inclusive as sensoriais, assim especificadas. A visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos. Lembra a ideia da mediunidade também? Poderes psíquicos são os poderes mentais, anímicos do ser humano. Centro laríngeo. Lembram da sequência de cima para baixo? Então, quando ele fala em centro cerebral, você pode usar a expressão também centro frontal, como sinônimos. Desceu mais um pouco, pescoço,
preside aos fenômenos vocais, inclusive às atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Esse centro de força controla, portanto, os processos de fala e de respiração. Cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. E é claro que tem toda uma relação com o coração humano, que é o garantidor da vida física. Quando o coração para, se não houver a ressuscitação, a pessoa desencarnou. O coração tem que bater 24 horas por dia. E o centro de força cardíaco, claro, que tem uma relação muito grande. Se você vai atender um paciente na casa espírita, que foi indicado pelo acolhimento fraterno para fluidoterapia, porque ele é um cardiopata, se ele deita na maca, vamos chamar assim, e o médium vai fazer a aplicação da fluidoterapia, ele próprio usando as suas condições e a vidência, ou, em geral, com a presença de um benfeitor, quando ele olha para o centro de força cardíaco, ele está numa condição atípica, uma condição fora do normal. Ninguém tem uma doença cardiovascular com o centro de força cardíaco normal. Ninguém tem hipo ou hipertireoidismo se não tiver um centro de força laríngeo com alguma anomalia. E assim sucessivamente. Tubo digestivo, estômago, duodeno, intestino delgado, centro de força solar. Pois bem, centro esplênico, além de atuar sobre o baço, como o nome indica, esplênico e baço é a mesma coisa. Age sobre todas as atividades em que se exprime o sistema hemático, dentro das variações de meio e volume sanguíneo. Tem a ver com as hemácias, com os glóbulos brancos, com as plaquetas. Portanto, tem uma importância muito grande. Querem ver um exemplo da medicina? Se eu tenho um paciente que tenha uma leucemia ou um linfoma, em geral, essas pessoas têm esplenomegalia, têm um baço grandinho. Faz parte da doença. As doenças chamadas hematológicas, linfoproliferativas, elas envolvem fígado e baço. Seguindo, centro gástrico é o nosso solar, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Dessa forma, tem ação sobre a digestão e a absorção de alimentos. E o genésico, considerado o santuário do sexo, pois por este centro que os corpos físicos são construídos nos processos reencarnatórios, guiando a modelagem de novas formas entre os homens encarnados ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Centro genésico. Eu vou repetir a palavra
porque muitos usaram a palavra Kundalini, mas essa é uma expressão bem da cultura oriental. Número 5, plexos nervosos. Os plexos nervosos, em número de 4, estão localizados no corpo físico. São estruturas organizadas na forma de rede. Vemos, então, que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio desses plexos nervosos. Quais são os 4? Agora é corpo físico. Então, o que significa desencarnado não tem isso? Óbvio. Plexo cervical abrange os nervos da cabeça, pescoço e ombro. É bem assim. Plexo braquial, nervos da região peitoral, tórax e dos membros superiores, do antebraço aos dedos das mãos. Fundamentais quanto à sensibilidade e à motricidade da cabeça, do pescoço e dos braços. Você pode até juntar plexo cérvico-braquial, porque eles têm uma proximidade anatômica. Plexo lombar, nervos que irrigam as costas. Aqui, essa irrigação, ela não é irrigação sanguínea, ela é irrigação neurológica. Esses plexos são plexos nervosos, sistema nervoso periférico. Então, nervos que irrigam as costas, virilha, abdômen, membros inferiores, das coxas aos dedos dos pés. E o sacro, nervos da pelve, nádegas, órgãos sexuais, coxa, perna e pés, devido à interligação do plexo lombar e do plexo sacro. Muito bem, por vezes é designado lombo-sacro, como o de cima, cérvico-braquial. Quando a gente faz a leitura, para quem não é da área da saúde, às vezes fica um pouco mais difícil a visualização. Então, eu vou me lembrar de enviar algumas imagens de anatomia dessas estruturas, porque aí ajuda a fixar. Tá bem? Como os centros vitais do perispírito se conectam com o físico por meio dos plexos nervosos, percebe-se que um plexo nervoso está, obviamente, relacionado a mais de um centro de força perispiritual. Por quê? Porque esses perispirituais são 7. E os plexos físicos são 4. É por isso. Nesse sentido, as energias do passe, chegando ao perispírito do receptor, alcançam naturalmente o seu veículo físico, saturando de fluidos salutares a estrutura orgânica enferma, uma vez que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Quem escreveu assim? Allan Kardec. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Quando que Kardec trouxe dessa forma? No Livro dos Médiuns, quando ele aborda a mediunidade de cura.
Ele chama, na verdade, não podemos esquecer, magnetismo de cura. A pessoa que transmite o passe, quanto a que o recebe, ambos devem se colocar em uma posição mental favorável à adequada transmissão e recepção energética. Essa posição é mental. Claro que uma posição física, com conforto do aplicador, conforto do receptor, devem ser valorizados. Mas o que ele quer ressaltar agora é posição mental. Então, tanto quem ministra como quem recebe deve estar concentrado no que está acontecendo. E, sobretudo, se valendo do recurso da oração. A vontade de auxiliar o próximo e a vontade de ser beneficiado são elementos fundamentais. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Isso também é Kardec. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, vocês reparam que há uma ciência. Isso faz parte da ciência espírita. Passe, estrutura do perispírito, magnetismo, medicina espírita, tudo isso tem a ver com a base que é a mediunidade. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídicas. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. Vejam que lindo isso. É recusar para si a sua assistência e para os outros. Abrir mão do bem que se lhes pode fazer. O que são as preces e irradiações? O que são as preces intercessórias? Por que na revista Espírita nós vimos isso há uns meses atrás? Mesmer comenta, dizendo, quando do estudo do magnetismo, mas há um magnetismo mais importante de todos, que é quando uma alma pura e desinteressada ora em favor de alguém. Mesmer. Muito bem. Item número 6 e concluímos o capítulo. O passe na reunião mediúnica. Muito bem. Em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas.
Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Em condições específicas, quando o espírito manifestante revela-se preso a maiores sofrimentos, ou quando o médium apresenta dificuldade para transmitir o pensamento do espírito, aí sim, é importante fornecer energias magnético-espirituais que, por certo, beneficiarão ambos, o médium e o desencarnado, que é tudo que nós queremos. Esse tipo de ação favorece a dispersão de fluidos deletérios que poderiam impedir ou dificultar o intercâmbio mediúnico. Naturalmente, não se trata de conduta obrigatória, uma vez que o médium harmonizado com o plano espiritual superior encontra os recursos necessários para não se deixar influenciar pelas ações, emoções ou sentimentos do sofredor, que lhe utiliza as faculdades psíquicas para manifestar-se. Isso tudo é muito bonito, não apenas na teoria, mas nas vivências do dia a dia, nas tarefas mediúnicas, junto de médiuns trabalhadores dessa seara, que é a seara do bem. Mas, como em toda regra, há exceção. Nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores, em geral, a aplicação do passe é necessária. Nos primeiros, os fluidos salutares lhes proporcionarão alívio significativo, amenizando o seu sofrimento, que é o que se quer. Nos segundos, o passe protege os médiuns das vibrações desarmônicas do perseguidor espiritual, que, conforme o grau e tipo de obsessão, pode exaurir as forças psíquicas e físicas do medianeiro. E aí é preciso repô-las. O passe é uma transfusão fluídica. Daí o espírito André Luiz recomendar o passe nas reuniões mediúnicas de tal porte. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de força havidos através dos instrumentos do auxílio magnético que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Então, meus amigos, com isso, nós concluímos esta etapa e poderíamos lembrar que nós vamos providenciar um seminário para nós todos participarmos. O tema futuro é sobre a emancipação da alma, mas é coisa para mais adiante um pouquinho. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, temos uns minutinhos, e aí nós podemos aproveitá-los e dizer para todos, quem quiser
tirar alguma dúvida, trazer alguma questão que seja ligada, é claro, ao que nós estamos vendo nas duas últimas reuniões, na anterior e na de hoje. Fiquem à vontade, se houver algum aspecto, por favor. Só abrir o microfone. Doutor Sérgio, boa noite. Boa noite, Queria Georgette. que você comentasse sobre, num dos livros do André Luiz, ele descreve, o Alexandre, que era o tutor dele, né? Descreve sobre, no mundo espiritual, sobre um departamento especializado só para fazer esse tratamento de auxílio magnético. E ele estava numa sessão, num centro espírita, para aprendendo, e ele notou que tinha vários espíritos vestidos de branco, e o Alexandre explica para ele que aqueles eram técnicos de auxílio magnético. Eles eram espíritos desencarnados, obviamente, né, treinados, né, e com requisitos assim extremamente exigentes, como domínio de si mesmo, equilíbrio nos sentimentos, né, por amor, etc. E eles faziam esse trabalho sem a necessidade do médium. Então, assim, ele é um trabalho, pelo que eu entendi, era um trabalho complementar. Então, ele tinha um caso de uma senhora que ela chegou, ela estava apresentando um problema no coração, e ela tinha tido uma briga com o marido e criou uma matéria negra, assim, né, semimatéria negra, em volta do coração, e principalmente perto da válvula vitral, aórtica. Eu acho que estou falando certo, aórtica. E aí o Anacleto, que era o que estava fazendo o tratamento espiritual, ele foi na parte epigástrica, né, colocou a mão, né, na parte epigástrica da paciente, e ele começou, e o André Luiz descreve que ele viu um jato de luz, né, saindo da mão do Anacleto, e ele foi com o impulso, né, da mão, foi tá retirando essa matéria escurecida, né, uma sombra do coração, que poderia causar um problema sério dela no coração, para a parte da pele, para sair pela parte da pele. Então, eu queria que o senhor comentasse esse trabalho dos espíritos, assim, parece que eles são preparatórios, não é que eles trabalham sozinhos. E o que mais me chamou a atenção, né, que, como o senhor falou sobre o trabalho que a necessidade da oração, é que no livro ele explica o seguinte: qualquer pessoa de qualquer religião que tem fé em Deus, ele pode receber esse tratamento, né, esse benefício dos espíritos, desses tipos de espíritos com esse técnico, até numa igreja ou em qualquer lugar, desde que existe a inspiração e o desejo do paciente de receber o auxílio de Deus. Você pode comentar sobre esses espíritos e o trabalho deles no centro espírita? Eles trabalham, como você mesmo disse, porque leu, em qualquer lugar. Mas se existe um lugar em que tudo isto fica facilitado pelo que existe de um modo geral no centro espírita, existem pessoas necessitadas, pacientes, doentes de problemas médicos convencionais que vão na casa espírita pedir ajuda, não é? E lá existem aqueles que, no mundo espiritual, estão procurando ajudar através do passe, da transfusão de energias, o que envolve a doação fluídica, envolve a oração, envolve a utilização da ferramenta da vontade. Por que das mãos sai toda essa luz? Porque eles estão vibrando de uma maneira elevada, estão exercitando a caridade, têm, vamos dizer, um certo domínio sobre essa ciência
desse magnetismo espiritual e tem o amor para ajudar os sofredores. Então, e essa é uma tarefa, é uma experiência que você leu no livro Missionários da Luz, e que é algo que nós, enquanto estamos do lado de cá, se já não conhecíamos isto antes de reencarnarmos, nós vamos conhecendo agora para exercícios futuros. Então, no mundo espiritual, é como aqui na Terra. As pessoas vão se preparando, vão se matriculando em cursos para aprenderem aquilo que não conhecem, que não sabiam até então. E como em certas faixas do mundo espiritual, essas esferas, elas acolhem pessoas de boa vontade que querem ajudar, a boa vontade é fundamental, mas também é importante o conhecimento. A matrícula em escolas no mundo dos espíritos, elas existem para todo tipo de coisa. Nas colônias ou cidades astrais. De tal maneira que é algo que todo mundo, quanto ao que não conheça ainda, quando desencarna, mas não é só quando desencarna. Qualquer pessoa encarnada, tendo um mínimo de boa vontade, um mínimo de leitura doutrinária, pode, antes de adormecer, o melhor exercício é o da gratidão. Já comentamos isso aqui. Não é? A prece antes de dormir. Não é? Às vezes a pessoa está tão distraída ou tão cansada que ela não lembra de fazer nada antes de dormir. Também não é tão grave, mas se puder lembrar e fazer uma leitura, uma página do Evangelho, do livro de Kardec, uma página de Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, uma meia página. Mas quem abre uma página dessas ao acaso não vai ficar pela metade, vai até o fim, não é? Então, tudo isso é uma boa preparação, tanto para quem está se despedindo daquele dia, como no amanhecer, para um novo dia, um sol raiando, de tal maneira que a luz do sol ilumina o planeta inteiro, não é? Mas a literatura e o conteúdo envolvendo essas questões espirituais é um sol que nasce de cada mensagem no coração e na mente de cada um. Então, predisponhamos-nos a buscar isto, tanto no raiar de cada dia, quanto na despedida. Porque no mundo espiritual, você pode fazer um curso de Esperanto, você pode fazer um curso de passe. Colegas voltados para o espiritismo, a mediunidade, a física, a medicina, ministram cursos que são de conteúdos úteis para qualquer um. Nós nunca deveremos estar satisfeitos com o conhecimento adquirido até agora. Porque o universo é algo imenso e nós somos, pequenininhos, vagalumes, pirilampos diante da criação de Deus. Então, busquemos. E o que você trouxe é bem bacana, até porque você fala de Alexandre, que é o instrutor, não é, em todo o livro Missionários da Luz, que é o terceiro,
da série. Valeu, Georgette. Só tirar uma pequena dúvida quanto à lição de hoje. O, o médium, é, o magnetizador, ele pode doar o fluido vital para cura sem a necessidade da ajuda espiritual ou ele sempre precisa da necessidade da espiritual? Boa pergunta também. Só para você pensar, né? Os magnetizadores, eles podem trabalhar no magnetismo de cura sozinhos. Eles podem doar o seu fluido magnético porque gostam de fazer isso, estudaram Mesmer, e alguns até podem ter o direito de usar isso profissionalmente. Lá pela Europa, em alguns lugares, essas coisas às vezes são até remuneradas. Mas o passe magnético envolvendo a questão do espiritismo, a prece é importante, porque a prece é que vai atrair os benfeitores. E aí, como é um processo anímico, mediúnico, aí é um exercício de caridade pura. Não pode, não deve envolver qualquer tipo de interesse humano material. Então, a melhor condição é você ter o conteúdo espiritual do médium encarnado, porque ele também é um espírito. Ele também tem fluidos espirituais. Ele também tem o fluido magnético do ectoplasma, das moléculas do fluido vital. E aí, quando ele ora, ou quando ele é motivado pelo amor fraterno, automaticamente ele já não está sozinho. Primeiro que ele tem anjo de guarda. E o anjo de guarda vai estar aonde? Quando alguém, vamos dizer, deixa uma atividade qualquer e se presta a ajudar alguém, por exemplo, numa visita a alguém no leito de um hospital. Tem o anjo de guarda do encarnado e a espiritualidade não vai perder isso. O próprio sentimento, ele não precisa apelar para ninguém. Basta ele querer ajudar, ele já não está sozinho. Obrigada. Faz sentido, Faz. faz sentido, não é? Você vai esperar, vamos dizer que você esteja desencarnada, tem toda uma base espírita, quer exercitar a caridade. Você vai esperar que alguém te chame pelo nome? Não vai, não é? Muito bem, Georgette. Muito bem. Alguém mais? Sim, sim, posso? Um bocado no seguimento daquilo que a nossa irmã Georgette falou, e volta. Georgette, gosto muito das suas perguntas. É assim, eu acho que sei a resposta, mas vamos de qualquer maneira, gostava de ouvi-lo a esse respeito. Porque eu já vivenciei essa experiência como doente e também como médium. Portanto, eu tive a experiência de, numa certa noite, ter uma equipa de médicos a tratar de mim. E estou-me a arrepiar toda, desculpa. Parte dessa equipa era espiritual. E a outra parte, havia lá elementos médicos que eu reconheci, que sabia que estavam encarnados ainda, não é? Então, eu estava a ver os recursos que estavam a usar, o que é que estavam a fazer, etc., pelo menos em parte. Mas a pergunta que eu queria fazer era, fluidicamente,
Isso ajuda, portanto, o trabalho da equipa dos médicos espirituais, meramente espirituais, quando se juntam a eles um médico ou um outro colega que está encarnado, ou seja, portanto, por causa do fluido vital, ajuda muito. Muito bem. E Portanto, às vezes, é uma troca de fluidos e de recursos mistos, não é assim, nesse caso? exatamente. Humano-espirituais se pode usar para descrever. E é bacana porque quem está encarnado se desdobra, geralmente durante o sono fisiológico. Ele é o dono daquele corpo físico e ele pode usar o seu fluido vital para aplicá-lo quando do tratamento de alguém durante a noite, por exemplo. Com todo cuidado, não é? Com toda disciplina, para não usar demais e fazer falta mais adiante. Perfeitamente possível. Outra coisa que às vezes não se lembra é que toda a natureza animal, vegetal, ela é fluídica também. Você tem perispírito nos animais. Claro, não é o perispírito humano. É compatível com a espécie animal e vegetal. Então, Eu tenho uma, existe. Pois não, pode perguntar. não, eu tenho uma orquídea que alguém me ofereceu. Uma orquídea, uma planta, não é? E eu falo muito com ela. Durante a pandemia foi a minha companheira e falo muito com ela. E eu vejo que, de facto, quando falo com ela, ela emana outra luz. Ela reage, portanto, à vibração que está a receber, que é uma coisa muito linda. Mas também é interessante porque eu já dei fé que se uma pessoa se dispor à noite e pedir autorização, portanto, ao alto, para viajar junto de um doente que está no hospital, porque às vezes eu tenho alguma memória de estar junto de um doente, mesmo durante o dia, e ele não tem consciência, portanto, claro que não, mas tenho consciência, lembrança de acompanhar e de pedir para acompanhar e ser-me concedido. E normalmente, quando isso acontece, nunca estamos só, é sempre um grupo substancial de irmãos que estão conosco em torno do doente. Portanto, é interessante, porque isso acontece-me à noite, quando eu adormeço, quando peço, mas também durante o dia. Tudo é possível, especialmente na área da saúde, seja ela a providência, a atividade que for, as pessoas trabalham em equipe, envolvendo desencarnados no mundo espiritual, não é? Envolvendo os encarnados no plano material. O exercício da medicina, da enfermagem, da cirurgia, não é? Todas essas questões, em geral, você pode ter alguém que lidere, alguém que tenha uma experiência maior, mas é um trabalho de equipe. Por isso que você vê, e nessa questão existem integrantes tanto encarnados como desencarnados. Porque, no fundo, Adelina, é uma coisa só. É claro que uns estão numa situação, outros estão na outra, mas se existe algo que é entrelaçado, é o plano espiritual e o mundo físico. Tanto é que todo mundo dorme, às vezes, um terço da sua vida está do outro lado. E os desencarnados estão, sobretudo, lá, mas estão em contato conosco para tantas coisas. Sobretudo as boas, mas, infelizmente, obsessores quanto às más também. Não é? É isso, dona Adelina.
Obrigado. Adriana, por favor, levantou a mãozinha. Sobre isso também, no número 2, antes de mecanismos do passe, tipos de energias transmitidas no passe. No segundo item, ele fala sobre fluido dos espíritos atuando diretamente, sem a presença do intermediário. Talvez, Georgette, seja isso que você esteja se referindo, dos técnicos que querem, que auxiliam no mundo espiritual diretamente sobre o paciente doente. E a Com outra coisa certeza. que eu queria comentar, assim, eu sou oftalmologista, faço cirurgia também, e quando eu vou me escovar para começar uma cirurgia, eu estou sempre orando para que a espiritualidade do hospital me auxilie e me deixe entregar de mim o que for de melhor para o paciente, e sinto que sempre tenho ajuda espiritual. Por mais que eu não tenha uma mediunidade ostensiva, e eu comento isso, inclusive, para os meus residentes. Até brinco com eles no final da cirurgia. Se a gente não benzer, a cirurgia não funciona. Então, sempre depois eu faço uma pequena aplicação de passe, mas durante a escovação eu tento me preparar, e os meus meninos já sabem, nem conversam comigo durante a escovação, porque enquanto eu estou me escovando, eu estou chamando a espiritualidade da casa para me auxiliar e me ajudar. E aí, nesse sentido, quando a gente faz isso, eu dou dos meus fluidos também, eu posso ser só uma intermediária para a aplicação das duas coisas. As duas coisas. Até porque nunca se esqueçam que o fluido vital, as moléculas sadias que o nosso duplo etérico tem, É do o corpo mundo físico. espiritual não tem, Não tem. porque eles não têm corpo físico. Então, esse recurso que vem do corpo humano, das células, do núcleo do citoplasma, isso é, para essas questões das necessidades humanas, um tesouro. Então, se você faz a prece, quer doar, está bem de saúde, você vai ajudar e vai contar com uma assistência espiritual, que é tudo de bom, que qualquer cirurgia, seja oftalmológica, cardiovascular, seja o que for. Você imagina uma cirurgia de urgência no Miguel Couto, no Souza Aguiar. Você imagina se todo mundo da medicina no planeta orasse, tivesse uma crença em Deus, independente se ligado ao judaísmo, cristianismo, sejam muçulmanos, seja o que forem, a Alá, ao profeta. Vocês já imaginaram como as coisas poderiam ter uma evolução melhor? E, às vezes, o cirurgião, o auxiliar, o anestesista nem pensam em nada disso. Mas a espiritualidade consciente, sabendo que é uma cirurgia, que há um certo risco, que uma assistência espiritual é positivo, eles não vão perder a chance de ajudar, porque o doutor esqueceu de rezar ou porque ele não tem essa visão de valorizar os aspectos espirituais num atendimento médico qualquer. Existem espíritos, equipes, que não precisam da prece. Eles oram, eles querem, por amor, ajudar. E eles vão participar e fazer o melhor que eles podem. Não é verdade? Verdade. Obrigado, Adriana. Queria só comentar uma coisa que tem a ver com um médico oftalmologista, por sinal, que eu encontrei numa consulta das urgências, portanto, oftalmológicas do St. Thomas's Hospital aqui, e não era o meu oftalmologista habitual. Apareceu-me um médico que se sentou à minha frente, um jovem, com 30 e poucos anos de idade, e conforme ele se sentou, pelo nome, eu vi que ele era muçulmano.
falar disso, era muçulmano. E ele sentou-se à minha frente e ele só irradiava luz. Ele estava todo, parecia, portanto, tudo iluminado, parecia uma árvore de Natal, sabe? Todo iluminado. E eu tinha visto, eu vejo muitos médicos andar para cima e para baixo, e enfermeiras lá naquele hospital e nos hospitais que eu frequento. Mas nunca vi ninguém como aquele rapaz muçulmano tão iluminado, a falar comigo, a perguntar-me o que é que se passava, etc, etc. Depois eu disse-lhe, você sabe que você está cheio de nur, portanto, nur é luz em árabe, não é? E eu disse, a sério? Sim, sim, você está cheio de nur e você deve ter muito bom jinn. Bom jinn são espíritos bons à sua volta. Eu disse, a sério, você vê isso? Vejo, vejo. Mas de facto ele estava todo iluminado, parecia uma árvore natal. Lindo, lindo, lindo. É verdade. Muito bem, belo exemplo. O importante é a essência da pessoa e não o rótulo, não é? Então, gente, como nós já estamos no horário, se houver alguma pergunta, anotem para não esquecer para a semana que vem. E eu vou pedir, então, alguém trouxe alguma mensagem? Por acaso, não? Tá bom. Então eu vou pedir para a Luciana cantar 2 músicas e com elas nós nos despedimos. Fica bem assim? Então vamos escutar a Luciana. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Belo pra mim é criança brincar,
é ouvir mil canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. É o amor belo para mim, quando estou a sofrer. A treva da alma começa a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. 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 Muito bem, Luciana. Muito lindas as músicas, muito obrigado. Todos agradecem a você também. Não é verdade? Então, queridos, uma boa noite, um bom descanso, cuidem-se bem e nos veremos ou numa prece de cada dia qualquer, na Fluido Infantil, no mais tardar, na próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro. Qualquer coisa, escrevam, tá bom? Um beijo, gente. Muito obrigado, viu? Oi. Boa noite, gente. Boa noite, Sérgio. Boa Bye, noite, bye, Boa noite. Boa obrigada. noite, boa Boa noite. noite, Boa obrigada. noite.